porque Ele é um Deus que cuida dos detalhes. E o desejo do coração de Deus é que a gente possa sair daqui suprido em todas as áreas. E eu tenho certeza que a palavra de hoje, Deus vai continuar falando de forma grandiosa ao seu coração, produzindo a mudança que talvez você precisa, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Nós já há alguns domingos, hoje no terceiro domingo, nós estamos sendo ministrados através da palavra de Deus, com o tema Vida em Abundância. No primeiro dia, nós lemos aqui o texto de João 10:10, que o Senhor Jesus deixa muito claro qual é a missão e o objetivo do diabo para as nossas vidas, e o porquê que Jesus veio. O diabo é matar, roubar e destruir tudo aquilo que nós temos vivido, presenciado. Quantas coisas têm acontecido. Mas Jesus, ele continua o versículo, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus, ele veio para que a gente possa viver uma vida abundante. Essa promessa de Jesus de uma vida abundante não é só para aquilo que nós vamos viver depois, quando a gente estiver na eternidade com Ele, mas a possibilidade da gente aqui começar a viver aquilo que o Senhor tem para a gente na eternidade, aonde a gente poder ter aqui, na vida que nós vivemos, alegria, paz, a gente viver bem mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades que todo mundo tem. Se desse oportunidade para você falar quantas coisas você teria para contar que você passou de luta talvez nessa semana. A gente está tendo aqui o pós-renova, nós estamos na terceira aula, essa semana a gente termina as 4 aulas, e é claro isso, o quanto que semanalmente a gente vem por lutas e dificuldades, mas quem verdadeiramente vive uma vida em abundância, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de luta, consegue viver uma vida boa, em paz. A vida em paz, vida boa, vida abundante, não é ausência de dificuldade, mas é a capacidade que Deus nos dá da gente poder lidar com as dificuldades. E a gente está aqui para isso, nesses dias. Deus nos presenteou com esse tema, para que a gente possa viver uma vida boa, abençoada por Ele, uma vida em abundância. Amém? Qualquer coisa fora disso, você não está vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Ele veio para isso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você não está vivendo essa vida, é porque algo está errado. E a gente tem aprendido isso já nessas 3 semanas, entrando hoje na terceira semana, a gente poder ter essa vida. Nós vimos no primeiro dia sobre a questão da depressão, e nós estávamos no mês, que é o mês de setembro, que é o combate ao suicídio, e uma das coisas que tem levado as pessoas a tirar sua própria vida é a depressão. A gente viu um panorama cheio de informação, cheio de estatísticas, dizendo aquilo que nós vivemos na realidade de hoje, onde o ser humano hoje vive, repleto de pessoas doentes, que talvez até salvas, mas não vivem essa vida em abundância. A gente aprendeu, quebrou bastante paradigmas que a gente tinha, conceitos errôneos, sobre a necessidade de que quando estamos num quadro de depressão, aonde a gente buscar ajuda. E Deus tem abençoado muito, levantado pessoas, profissionais, para que a gente possa ser cuidado, para viver essa vida em abundância. No último domingo, a gente falou sobre a gratidão. Eu tenho certeza, e assim eu escutei durante a semana de várias pessoas, o quanto que a palavra de domingo passado foi uma virada de chave, aonde, ouvindo sobre gratidão, produziu uma mudança que o Senhor Jesus esperava no nosso coração. Eu tenho certeza que aqueles que praticaram aquilo que foi ministrado, você teve uma semana diferente. Talvez você acordou diferente, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as dificuldades, mas sendo grato a Deus por tudo que Deus tem feito, valorizando o bom,
e o bem que Deus tem feito. Minha mãe, na segunda-feira, eu acho que foi, na segunda ou na terça, ela mandou uma mensagem para mim que ela tinha acordado diferente. Que ela abriu a janela de casa e ela começou a agradecer a Deus por tudo. Um dia diferente, porque ela decidiu acordar com o coração grato. E ela falou que ela olhou da janela dela, ela viu uma mulher que sempre ela vê, mas naquele dia tocou ainda mais o coração dela. A mulher sem as pernas, estendendo a roupa no varal. Daí Deus fez ela olhar para aquela situação e ela agradecer a Deus pelas pernas que ela tem, por tudo que Deus tem feito na vida dela. Talvez você acordou assim e você talvez tenha vivido assim. Que em nome de Jesus, toda palavra aqui ministrada, que não seja palavra solta ao vento. Amém? Mas que você permita que essa palavra, essa semente que é lançada, que ela caia no seu coração e que o seu coração possa ser um bom terreno, para que ela possa produzir mudança. Porque só vale a pena você estar aqui e ouvir uma palavra se você realmente está propenso a mudar. Porque o que Deus deseja para a tua vida é que você tenha uma vida em abundância. Amém? Daí na semana passada eu falei de um texto que Deus tinha me dado na semana passada e que nós vamos começar a falar sobre ele de trás para frente. Então ele fala de 3 coisas importantes. A gente falou a primeira semana passada, que era gratidão, que é a última frase do versículo. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema que também está inserido nesse texto. E o texto é Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 15. E o texto diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O que a gente tem buscado nesses dias e que está vinculado a você ter uma vida abundante, é você ter paz. Se você não tem paz, você não tem uma vida em abundância. Você pode não ter o dinheiro que você gostaria de ter para realizar alguns sonhos que você tem no seu coração. Você pode não ter, talvez, o dinheiro para suprir tua necessidade no dia de amanhã. Mas se você não tiver paz, se você não carregar paz no seu coração, tudo isso vira uma coisa gigantesca e você começa a viver a desesperança. O desespero bate na tua porta. Agora, se você tem paz, mesmo diante dessas dificuldades, você consegue passar por ela. Porque você tem paz. Porque você tem alegria no seu coração, que são as 2 coisas mais importantes que o ser humano busca ter. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você faz, e você faz por um motivo, que talvez você nem entende, mas se você olhar de forma profunda para a atitude que você está tendo, o objetivo é você ter paz e alegria. A vida abundante e a prosperidade de Deus está em você ter essas 2 coisas. Você pode não ter o dinheiro, você pode não ter sonhos realizados que talvez você gostaria de ter e não aconteceu. Mas se você tem paz e alegria, você tem uma vida em abundância. Tudo que a gente está falando aqui se resume nessas 2 palavrinhas poderosas. De através de uma vida diferente, a gente poder ter essa paz e essa alegria. Quantas vezes você entregou essa paz, querendo ter alegria,
Talvez você buscou ter a felicidade no lugar errado, momentaneamente você teve essa felicidade, mas foi te roubada a paz. Mas que Deus quer que você tenha as duas coisas, paz e alegria. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que assim, se você seguir e obedecer à palavra, e entregando toda a tua vida e confiando no Senhor, você vai viver esse tempo de paz e alegria. Amém? Vai receber em nome do Senhor Jesus, que é o maior presente de Deus para a gente. Tem gente que está com a conta cheia de dinheiro, não consegue ter paz e nem alegria, porque não se compra com dinheiro. Dinheiro não paga a paz e a alegria. Ele dá momentaneamente, mas logo já vem de novo a tristeza, a depressão, a angústia. Mas é isso que Deus quer para a gente hoje, a paz e a alegria. Amém? E a gente viu semana passada sobre a gente ter um coração grato. Então que você possa ter esse coração grato. E hoje a gente vai ver outra coisa, que é contrário a uma vida de paz e alegria. Que muitas vezes a gente tem carregado com a gente, e sempre Jesus está dizendo para você, entrega para mim. Só que você não tem entregue nas mãos dele. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer fazer uma obra tão grande na sua vida, e o que falta talvez é você entregar isso. Que está vinculado a uma vida que não agrada ao Senhor e que te rouba a paz, que é a mágoa. Quantas vezes talvez você tem chorado diante de Deus por uma mágoa que você tem carregado no seu coração, por algo que talvez aconteceu e você não consegue lidar com isso. Talvez você se sente pequeno por tamanho da mágoa que você tem carregado. E tem muita gente que está andando encurvado, porque está carregando um peso gigantesco da mágoa, que o Senhor Jesus todo o tempo está dizendo, entrega para mim. Mas no lugar de entregar para Ele, você tem decidido carregar com você. Talvez uma situação que você viveu no seu passado, talvez alguma experiência que você teve, que você era um inocente, mas aconteceu algo, e o que aconteceu gerou uma mágoa no teu coração, e você tem lutado com isso talvez há 10, 20 anos, carregando tudo isso nas costas, impossibilitando você de você viver uma vida em abundância. Porque toda vez que você pensa ou tenta viver uma vida em paz, vem a lembrança daquilo que não foi resolvido no passado e que está de alguma forma prejudicando você de avançar para frente. Esse peso da mágoa tem impedido você talvez de você ser feliz. Mas o Senhor, em nome do Senhor Jesus, hoje Ele quer fazer um milagre na tua vida. Amém? E assim como todo milagre, precisa de uma contrapartida sua. Deus é um Deus de milagre. Quem crê nisso? Amém. Só que cada milagre, cada promessa que está descrito na palavra, existe a contrapartida sua. Até da salvação. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer em mim será condenado. Qual é a tua contrapartida para viver a bênção da salvação? Crer. Se você não crer e não fazer a tua parte, você não vive a promessa da salvação. E a Bíblia inteira é assim. Eu brinquei no primeiro dia, né, com um tom de verdade, que antigamente a gente tinha aquelas caixinhas de promessa. E quando eu lembro na nossa casa, muito tempo, quando eu era pequeno, a gente fazia isso. Na hora do almoço, a gente tirava uma promessa e lia a promessa. E o nosso coração se enchia de alegria diante daquela promessa. Só que, em contrapartida, o que precisava para viver aquela promessa não está do outro lado do papelzinho. E quantas vezes a gente leu aquela promessa, creu e não recebeu? Porque tinha contrapartida. Porque o texto, ele não está só na promessa, mas ele fala daquilo que eu tenho que fazer para viver a promessa. Deus, Ele é poderoso para mudar completamente a tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Mas para que isso possa acontecer, tem a tua parte. E a Bíblia, ela está aqui para nos ensinar
a maneira em que a gente precisa viver para viver as promessas. Então se prepara, que muita coisa, e assim tem sido ao longo de muitos dias que nós estamos aqui na igreja, são palavras para mudar a maneira de a gente viver. Em nome de Jesus. A minha primeira oração nesse dia é para que o Senhor possa quebrar seu coração. Talvez você blindou o seu coração de tal forma que uma palavra como a de hoje, você não tem permitido que ela entre no seu coração e produza a mudança que precisa. Mas eu creio pela fé que o Senhor vai quebrar seu coração nessa noite. Amém? Porque não é para você carregar mais esse fardo, dessa mágoa que talvez tenha destruído você por dentro. Talvez tenha momentos em que você finge que ela não existe. Mas sempre, porque ela ainda existe, ela aparece com força. Daí você lembra dessas situações, dessas questões. Alguma situação acontece que te remete de novo para aquilo que aconteceu. E como você não se livrou dela, você não fez o caminho certo, que está descrito na palavra para você se livrar dela, ela está aí. Daí você tenta ter a paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento, mas não consegue viver essa paz, porque ainda falta você fazer algo. E o Senhor hoje está aqui, em nome do Senhor Jesus, para que você possa fazer aquilo que precisa ser feito, para que você viva uma vida em abundância. Amém? Então, vamos ver sobre as mágoas. Então a gente vai falar sobre a doença da mágoa, e depois a gente vai falar sobre a vacina e o remédio para que a gente possa viver ela, matar ela, vencer ela. Amém? Tem um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 15, diz assim, ó, Hebreus 12, 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma, não é algumas, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então olha só esse texto. Se você tiver com caneta e você abriu a Bíblia, grifa. Olha o que esse texto está dizendo. A necessidade da gente ter nenhuma raiz de amargura. Primeiro ele começa a falar sobre paz, e depois ele vem falar sobre essa questão da amargura, da raiz de amargura. E depois ainda ele continua dizendo que a gente precisa se libertar, se livrar disso, para que outros não se contaminem. Porque toda vez que a gente carrega uma raiz de amargura, que a gente carrega com a gente essa amargura, o cheiro dela contamina as pessoas. É algo que você não consegue esconder. Aconteceu uma situação com alguém que você talvez confiava, talvez alguém que era especial para você, mas aconteceu uma situação e as pessoas erram. A gente não está imune e isento de se decepcionar com as pessoas. Quer ver, ó? Tem muitas pessoas que estão vindo aqui, a gente já tem vindo a alguns cultos, e que tem se aliançado com a gente. Uma das coisas que a gente tem falado aqui em cima, e é verdade, a gente vai errar com essas pessoas, porque nós não somos a igreja perfeita. Eu sou um pastor que dedicou a minha vida para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Em algum momento existe uma probabilidade gigante de eu errar com você, porque apesar de tudo eu sou um ser humano. Dentro da minha casa, a minha família me ama, meus filhos me amam, minha esposa me ama, mas em algum momento eles vão errar comigo e eu vou errar com eles, porque isso faz parte. Infelizmente nós não somos perfeitos, mas buscamos ser todo dia. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos
que a busca que nós precisamos ter é da santificação, porque sem isso não veremos a Deus, não veremos o Senhor. Nós estamos nessa busca para isso, mas ainda nós vacilamos, a gente erra e vai errar. E às vezes nos erros que nós cometemos, dependendo como está seu coração, pode gerar uma mágoa para você, pode gerar uma mágoa em você. E essa mágoa, se você não tratar da maneira certa, ela pode crescer e se desenvolver como uma bola de neve, e chegar em algum momento que ela é maior que você. Maior que você. Mas hoje o Senhor está aqui para tirar de nós toda a raiz de amargura, se existir, todo o peso que talvez você tenha carregado de uma ou umas situações que você viveu no seu passado e que de alguma forma ainda tem atrapalhado você de ter uma vida em abundância. Amém? A gente viu no primeiro dia que a depressão, ela é uma doença que está vinculada ao passado. O estresse no presente e a ansiedade no futuro. O passado, que é a depressão, está diretamente ligado com as mágoas de tudo aquilo que de alguma forma alguém errou conosco, ou a gente errou com a gente mesmo, porque talvez essa mágoa que você tem carregando é uma mágoa que você tem produzido por conta de um erro seu mesmo. Talvez nem envolve outra pessoa. Talvez com quem você está magoado é com você. E está vinculado com o teu passado. Se você não consertar isso, você pode adoecer ainda mais. Talvez entrar numa depressão, numa tristeza profunda. Mas o Senhor quer trazer a cura para as nossas vidas nessa noite. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu deixei aqui algumas coisas, pouquinhas coisas. São 5 frases para a gente poder diagnosticar, olhando para a gente, para ver se a gente tem alguma raiz de amargura ou alguma mágoa. Em nome do Senhor Jesus, eu vou falar 5 frases. E eu queria que você olhasse para a tua vida sem máscara. Que seja você agora. Amém? Em nome de Jesus. Deus só faz a obra se você for sincero, num coração sincero. Num coração mentiroso, usando uma máscara que não é real daquilo que está aqui dentro, como é que Deus vai agir? Então abre o coração, em nome de Jesus, e olha para dentro de si. É como se nós estivéssemos entrando agora num consultório médico, e o médico dos médicos, ele pediu um raio-x para olhar para o seu coração, para ver se existe alguma enfermidade, alguma mágoa enraizada no seu coração. Então é como se você estivesse entrando numa máquina e a gente vai olhar para dentro para ver se existe alguma doença que tem gerado essa mágoa. Amém? Então vamos lá. Então a primeira coisa nesse raio-x de Deus, primeiro, se você tem sentimento, se você carrega sentimento de raiva pela pessoa que te magoou. Então alguém do seu passado, que quando você lembra dessa pessoa, ou da situação que você viveu, ainda produz raiva, ódio, ou muda o seu momento de alegria para um momento perturbador. Então você lembra disso, já bloqueia em você um momento talvez feliz ou alegre que você está vivendo. Então quando você se remete ao passado, a uma circunstância, a uma palavra que foi dita, a uma decepção que você viveu no passado, a alguém que fez algo para você, talvez você criou uma expectativa na vida daquela pessoa e não aconteceu, não sei, alguma situação do seu passado. E quando você se remete a isso, o sentimento que vem no seu coração é um sentimento de raiva, de ódio, tristeza. Você tem uma raiz de amargura que precisa ser tratada. Segunda questão para a gente pensar. Você, por mais que acha
que perdoou a pessoa, talvez você tenha uma leve impressão que isso já foi resolvido no seu passado, mas que ainda quando você se relaciona ou vai se relacionar com essa pessoa, você tenta de todas as formas evitá-la. Então aquela pessoa vai estar num ambiente, você sabe que ela vai estar, então você já toma a decisão: eu não vou. Eu não vou estar porque fulano de tal vai estar lá. Estamos chegando no final do ano. Daí a família resolve se reunir, todo mundo. Daí talvez seus primos, tios vão se reunir e vai ser aquela festa no final do ano. Daí quando alguém te fala dessa festa, já vem a pergunta: fulano de tal vai estar lá? Ah, vai estar, porque seu parente, a tia tal vai estar lá também. Daí você já trava o seu coração: ah, então eu não vou, porque eu quero ter um momento feliz, e com essa pessoa lá não tem como eu ter esse tempo feliz. Então você, de alguma forma, você muda o percurso da sua vida para que você não encontre mais essa pessoa. Mas você tem ouvido uma mentira do diabo dizendo que você resolveu, que não tem mais amargura por aquela pessoa, não tem mais a mágoa por aquela pessoa. Mas talvez tenha. Se você tem que evitar para você poder ter um dia bom e a presença dessa pessoa te atrapalha em você viver uma vida feliz, tem uma raiz de amargura no seu coração. E o Senhor quer te trazer a cura nessa noite. Amém? Mais um. Talvez você não vive, não vê essa pessoa, não evita essa pessoa. Talvez porque ela nem faz parte mais do seu contexto. Mas que você busca evitar falar sobre o assunto. Então você não fala sobre o assunto. Quando alguém menciona algo que aconteceu no seu passado, sobre aquela situação que talvez envolve outras pessoas, e geralmente são pessoas próximas, quando alguém toca naquele assunto, por mais que você estava com um sorriso no rosto naquele momento, entrou o assunto, o semblante cai. E você evita, sai de lado. Ah, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre essa questão. É como se naquele momento existe uma ferida aberta, que você está tentando viver com ela aberta. Então você está se enganando, mentindo para si mesmo, como se aquela ferida estivesse cicatrizada, mas ela está aberta. E quando alguém toca nesse assunto, é como se alguém chegasse e colocasse o dedo na ferida. E para você não sentir essa dor, você sai de lado. Você não quer falar sobre aquilo. Você não quer tocar, fala de qualquer coisa, menos disso. Tem uma raizinha de amargura no seu coração. Mais um. Você torce para que algo dê errado com a pessoa que gerou a mágoa, até mesmo como uma forma de vingança. E às vezes usa Deus ainda. Às vezes deu errado para a pessoa, você ficou sabendo, você se alegra na desgraça da pessoa, no que aconteceu, e ainda diz assim, Deus é justo. Olha só, Deus é justo, Deus pesou a mão sobre essa pessoa. Talvez você até já saiu essa frase da sua boca. Se Deus agisse da mesma forma que você está falando com aquela pessoa, agisse com você, como é que você estaria hoje? Talvez nós nem estaríamos aqui. E você olha, não está dando certo. Uma pessoa está um fracassado. No lugar de trazer uma tristeza no seu coração pelo insucesso dessa pessoa, você enche o seu coração de alegria. Você tem um dia bom pelo fracasso do outro. Tem uma raiz de amargura no seu coração. E o Senhor quer tratar a sua vida hoje. Amém? Mais um. Você faz de tudo para provar para a pessoa que gerou essa mágoa
que você ou é ou você está melhor. O clique que você fez, eu rompi com você e eu estou bem melhor sem você. Então você busca, você se esforça para tentar mostrar um falso sucesso, para mostrar de alguma forma, de forma indireta, para aquela pessoa que na verdade você está melhor sem ela. Tem uma raiz de amargura no seu coração. Amém? Não precisa identificar. Se uma dessas 5 coisas, que a lista era grande, eu só resumi. Mas se uma dessas 5 coisas de alguma forma falou como uma verdade na tua vida, Deus te trouxe nessa noite para que você possa tomar do remédio, que é poderoso, para que você possa viver uma vida em abundância. Porque com a raiz de amargura não existe paz. Não existe. Não existe paz. Você não pode estar em todos os lugares. A pessoa que carrega a raiz de amargura, ela tem o espaço físico dela limitado. Porque talvez eu não possa ir naquele restaurante porque eu briguei com o garçom e eu estou com raiz de amargura com aquele cara que me serve. Então já é um lugar que você já não pode ir. Aí eu não posso ir numa reunião de família porque tem um parente meu que um dia me falou uma coisa e eu trouxe isso para o coração e não resolveu e eu não quero ter contato com ele. Você já não pode estar lá. Aí eu não vou mais na igreja porque teve um irmãozinho da igreja, um irmão da igreja que me falou tal coisa e eu trouxe mágoa para o meu coração. Já te limitou no lugar, até mesmo na igreja. Eu estava no trabalho e algo aconteceu no meu trabalho, eu resolvi pedir a conta porque eu não podia mais conviver com aquela pessoa. Já te limitou, você já não pode ir naquela empresa. Está vendo como o mundo daquele que carrega consigo a mágoa, ela vai ficando pequena? E vai sendo. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus trouxe você aqui hoje, para que a gente possa tomar um remédio, para que esses espaços, eles se ampliem na nossa vida. E a gente possa pôr a planta dos nossos pés em qualquer lugar. E que toda raiz de amargura que possa estar sendo brotada no nosso coração, por uma mágoa gigantesca que a gente tem vivido, e permitido isso permanecer em nós, possa ser curado, tirado na raiz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quando a gente toma aquele remédio, hoje os remedinhos até mais gostosinho, né? Vem com sabor e tal. Mas vamos pensar uns anos mais para trás, que quando você tinha que tomar um xarope, uma gota e tal, você tomava aquele remedinho, era ruim de tomar, né? Você fazia careta para tomar, porque era amargo. E geralmente o remédio ele é amargo. Mas mesmo sendo um remédio amargo, você tomava, porque você estava em busca da cura. Esse remédio, que faz com que tudo isso que foi falado aqui, possa produzir a cura em nós, ele é amargo. Mas ele é necessário. Ele faz parte da nossa vida, a gente precisa tomar esse remédio. E o bom é que ele tem 2 funções. De precaver você, de você não viver não ter a raiz de amargura, não contrair a doença, como se fosse uma vacina. E aqueles que já estão vivendo essa doença da raiz de amargura, que possa produzir a cura. Mas ele é amargo. Ele é amargo. E por isso, por ser amargo, você não permite que isso seja uma verdade na sua vida. Mas Jesus te trouxe aqui, toma esse remédio e sai curado deste lugar, em nome do Senhor Jesus. O nome desse remédio chama-se, qual o nome? Qual o nome? Perdão. Perdão. Não tem outro. Mas não tem. Mas não tem. Não tem. Só tem um. Para a raiz de amargura, para resolver situações do seu passado que você tem carregado, roubando a tua paz, limitando o seu espaço,
produzindo muitas vezes tristeza no seu coração, só tem um jeito. Não tem. Eu queria até chegar aqui e falar assim, gente, tem um remédio que é amargo, mas tem um que é mais docinho. E esse aqui, docinho, se você quiser, é mais tranquilo. Você toma e vai ser curado. Ia ser uma bênção. Mas não é assim. Só tem um, é amargo. Só que ele cura. Em nome de Jesus. Daí a decisão hoje é você pegar esse remedinho e tomar. Quando você vai no médico, só porque você foi no médico você já foi curado? Não. Daí você foi na farmácia e comprou um remédio que ele te indicou, você já foi curado? Não. Quando que começa o processo de cura? Quando você toma. Você está hoje no médico dos médicos. E eu tenho certeza que as pessoas que Deus queria que ouvisse essa palavra, o Senhor trouxe para esse culto. Em nome de Jesus. E se você veio, tem um remedinho que o médico dos médicos está receitando para você. Agora o que você precisa? Tomar. Por mais amargo que seja. Ele é ruim de tomar, mas ele cura, que é o perdão. E às vezes a gente tem uma definição errada daquilo que significa perdão. E eu queria aqui falar de algumas coisas que significa perdão e ler alguns textos da Bíblia, a importância da gente ter uma vida pautada no perdão. Todos os dias de manhã, quando acordo, estou chegando nos meus 50 anos e tem 5 remédios que eu tomo diariamente. 5, né, amor? Tem um que nunca acaba, que é do joelho, né? Então 5. E tem alguns desses 5 que são permanentes. Então até o dia que Jesus me chamar, eu tenho que tomar ele. Esse remédio amargo, você tem que tomar todos os dias. Para poder você ter uma vida em abundância. Para ter uma vida em abundância. Nos primeiros dias, acho que foi no primeiro dia eu perguntei, quem quer ter uma vida em abundância? A maioria levantou a mão, depois baixou. Quem quer pagar o preço de viver uma vida em abundância? Já deu uma diminuidinha. Por quê? Porque tem um preço. E o preço, um deles, é tomar esse remédio. Todo dia. Por que eu tenho que tomar todo dia? Porque você tomando hoje, de coisas do seu passado, você está resolvendo o seu passado. Amém? Mas se você ainda vive aqui, respira, você pode ter certeza que daqui 5 minutos, quando acabar o culto, talvez alguma pessoa, às vezes sem querer, ou talvez querendo, pode magoar seu coração e trazer de novo uma raiz de amargura no seu coração. Daí você vai precisar tomar um remédio de novo. Talvez você vai chegar de manhã, uma situação dentro da sua casa pode produzir uma raiz de amargura. Você vai precisar tomar um remédio de novo. Então o remédio que nós estamos falando aqui, que é o perdão, ele é de uso contínuo. O dia que você deixar de tomar, você vai adoecer. E a paz vai deixar de ser uma verdade na tua vida. Então por isso toma todo dia. Amém? Mas vamos entender o que é o perdão. Então vamos lá. Procurei no dicionário e vários dicionários falam um monte de coisa diferente. Mas eu escolhi um aqui que eu acho que condiz mais com aquilo que a gente crê. Mesmo que eu estou falando agora fora do mundo espiritual do que significa o perdão. Então o perdão diz assim no dicionário, num dos dicionários. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, como raiva, rancor, ou qualquer outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre a si mesmo. Então ou é você ou alguém que gerou uma mágoa, gerou um sentimento por algo que ela fez e que te produziu isso, essa dor, e que permanece ainda em você. Como é que você faz? O perdão vem e elimina isso. Então o perdão é o remédio. Então vamos lá. Algumas frases aqui que explicam um pouquinho daquilo que é perdão. E abre seu coração, em nome do Senhor Jesus, para você tomar o remédio certo. Esses dias eu fui comprar o meu remédio de uso contínuo
Eu falei o nome, deu o médico, o rapaz falou assim, mas é de 80 ou de 8 ou 16 miligramas? Eu falei, peraí, fui no carro, peguei a caixinha, vi que era 16, voltei 16. Quer dizer, o remédio é o mesmo, mas a dosagem é diferente. Para você tomar o remédio do perdão, você precisa saber exatamente o que ele significa, para você tomar o remédio de maneira certa. Amém? Vamos lá. Perdão é principalmente, essencialmente, para a pessoa magoada e não para quem magoou. Uma das coisas que trava o nosso coração da gente perdoar alguém que nos ofendeu é o senso de justiça que a gente carrega, que o ser humano tem. Então, no meu senso de justiça, como que eu posso liberar perdão diante daquilo que uma pessoa fez para mim? Você não tem noção que ela fez. Às vezes a gente usa até essa expressão, né? Você não tem noção da grandeza do que ele fez. Como assim que eu vou chegar para ele e vou falar, está perdoado, e elimino todo esse peso que ele está carregando? E daí? Isso é injusto. Olha o que ele fez. Uma das coisas que o perdão significa, e ele está no campo da graça de Deus. E o que significa a graça? É algo que nós recebemos de Deus, quando é da graça de Deus, sem merecer. O perdão é exatamente isso. É você entregar alguma coisa para alguém, que é o perdão, mesmo ela não merecendo. Porque ela não é, você não entrega para a pessoa se ela ficar boazinha, ou se ela vir falar com você, ou se ela tiver uma atitude diferente. Você entrega porque quem precisa do perdão e tirar a raiz da amargura não é a pessoa, é você. Você já pensou que tem gente que você está carregando com a raiz de amargura, que a pessoa que gerou isso no seu coração, ela nem sabe que gerou isso no seu coração? Talvez você está magoada com ela, você criou uma raiz enorme de amargura, você está até com um peso gigantesco nas costas, de algo que a pessoa nem sabe que te magoou. Então, para quem que é o perdão? Para aliviar o fardo dela, que nem sabe, que talvez nem sabe? Ou é para você que está carregando a mágoa? Quem é mais abençoado? Quando você toma o remédio, você que tomou? Ou a pessoa que você vai liberar o perdão? Você. O perdão não é para ele, o perdão é para você. Quem precisa ter a paz de volta e que foi roubada por conta da mágoa foi você. Então tira isso do seu coração, em nome de Jesus. O perdão é para você que está com a raiz de amargura no seu coração e você precisa se libertar desse peso. Amém? Vocês estão com a cara, vou sair correndo. Eu sei que é um remédio amargo, mas vocês estão com a cara de quando alguém vai no médico, o médico fala assim, ó, você tem que tomar 5 bezetacil. Daí a pessoa fecha a cara na frente do médico, né? Como vou bater nesse médico? Você está louco? 5 bezetacil? Você não sabe a dor que é tomar isso aí, médico, doutor. Vocês estão com a mesma cara. Mas amém. Eu sei que Deus está gerando no seu coração a importância de tomar esse remédio. Amém? Então vamos lá. Mais um. Perdão não é você guardar a promissória, que a pessoa te deve alguma coisa. É você rasgar ela. Quer ver? Vou achar um papel aqui. Faz de conta que eu estou com na minha mão aqui uma promissória. E essa pessoa que está aqui, ela me deve R$1.000. E ela não paga esses R$1.000. Faz tempo que eu cobro, passei por dificuldade, passei por necessidade, e a pessoa não paga os R$1.000. Às vezes eu entro na rede social dela, foi viajar para no seu lugar, andou para no seu carro, fez não sei o quê, mas está devendo R$1.000. Daí a mágoa vai crescendo, vai crescendo. Daí se eu pegar isso aqui e falar assim, eu vou perdoar essa pessoa. Ó, sabe aqueles R$1.000 que você estava me devendo? Você não me deve mais, está perdoado. Só que eu falo isso
e pego essa promissória e guardo em cima da minha mesa. Tá lá. Eu tenho um cantinho na minha mesa onde eu guardo uns papéis assim. Faz de conta que está lá em cima daquele lugar. Toda vez que eu vou precisar pegar um documento, que eu vou olhar os papéis, vai estar lá aquela promissória. Quando eu olhar para aquela promissória, o que vai gerar no meu coração? Nossa, ele não me pagou aqueles R$1.000. Ele nem falou nem obrigado direito quando eu falei que não precisava pagar mais. Então toda a raiz de amargura, ela continua, porque você não eliminou a promissória. Você guardou ela. Talvez muita coisa na sua vida, muitas situações na sua vida, você guardou a promissória. Talvez você até chegou para a pessoa e disse assim: eu te desculpo. Mas na verdade, a raiz de amargura ainda existe. Você só busca não falar sobre isso. Mas quando chega uma situação que faz você lembrar, você traz tudo de volta. Porque você não eliminou a promissória. Você guardou. Está vendo a diferença? O que você precisa fazer quando você usa verdadeiramente o perdão? O que você faz? Sabe aquela dívida dos R$1.000 que você tinha comigo? Eu tomei, por mais que eu precisava, eu passei por dificuldade, ainda estou, mas eu estou rasgando, porque você não me deve mais. Então eu não tenho mais lembrança disso, está no lixo. Deu para entender? Quantas vezes você tem escondido ou guardado, mas não tem eliminado? O remédio, você precisa fazer com que ele haja da maneira correta. Elimina. Mais um. O perdão é a paz que você aprende a sentir quando libera quem lhe faz mal. Então, uma das coisas que a mágoa rouba de você, que eu já falei, é o quê? A paz. A paz é a alegria. Quando você usa a ferramenta do perdão, você toma o remédio do perdão, você volta de novo a ter paz e alegria. Ele é amargo no primeiro momento, mas ele devolve aquilo que é mais importante para você, ser humano, para mim, ser humano. A gente volta a ter essa vida em abundância, paz e alegria. Mais um. Perdão não é esquecer algo doloroso. Quer dizer, você enganar a tua mente que aquilo foi resolvido. Na verdade, é você tratar algo doloroso. Então não é você fingir que não existe, é você tratar aquilo. A gente usa no nosso português uma palavra que tem dois níveis diferentes. Quando você fala desculpa para alguém e quando você fala perdão para alguém, qual que é mais pesado? Perdão ou desculpa? Perdão. Então o desculpar e o perdoar também tem níveis diferentes. Então talvez o que você fez é desculpar, é que amenizar a dor que está gerando essa raiz de amargura. Mas o que Deus quer que você faça é que você use do perdão, que é muito mais profundo, para que possa realmente eliminar a dor, tratando. Então não é você chegar para alguém que gerou mágoa no seu coração, e você chegar para ela e falar assim: fulano, eu te desculpo, ou até de boca para fora, eu te perdoo. Não, é você tratar isso. É você chegar para a pessoa e você falar para a pessoa aquilo que ela fez e que te gerou mal. É você jogar para fora, é você limpar a ferida. Quando você machuca alguma coisa, você fez algum corte, alguma coisa, qual que é a primeira coisa que vai acontecer para que possa cicatrizar esse corte? O que precisa fazer? Limpar. Se você só der o ponto sem limpar, vai infeccionar e vai ficar pior. Então você precisa limpar para depois pôr os pontos e aí vai cicatrizar. Qual que é a hora que mais dói? Na hora que você cortou ou na hora que limpou? Na hora que limpou. E a hora de limpar é a hora que a gente usa o perdão. E é a hora que a gente fala para a pessoa. Talvez você vai
lembrar das coisas que ela fez para você. E você vai mostrar para ela, ó, aquilo que você fez me gerou isso. Eu me senti dessa forma. Aquilo que você fez foi um abuso tão grande que eu trouxe para a minha vida. E até hoje eu vivo em função daquilo que aconteceu. Mas hoje eu tomei uma decisão, que eu não vou carregar mais isso comigo. E eu quero te liberar o perdão. Então é você tratar aquilo que a pessoa fez. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Perdão não é sentimento. Talvez tem gente aqui que está assim, ó. O pastor está falando, amém. Mas se eu sentir que eu tenho que perdoar, eu vou lá e vou perdoar. Então você está esperando talvez um arrepio, uma coceira debaixo do pé. Talvez você está assim, esperando que alguma coisa aconteça para que você possa sentir, tá no seu coração, ou a vontade, o sentimento de liberar perdão. Posso dizer algo para você? Nunca vai acontecer. Porque perdão não é sentimento. Perdão, ele é racional. Perdão é uma decisão que você precisa tomar. Porque Deus não é papagaio. Às vezes a gente está esperando, estou esperando uma palavra para vir para me fazer. Irmão, Deus já falou. Está aqui, ó, na sua palavra. Se você for pegar a Bíblia aqui, olhar para as histórias aqui, você vai ver que um tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando sobre perdão. Porque é a maior dificuldade do ser humano. E é a maior porta aberta para o diabo agir na sua vida e roubar a paz e a alegria. E às vezes, como está descrito no texto que a gente leu, te roubar até aquilo mais precioso que Deus te deu, que foi a salvação. Você vai com a mágoa, às vezes, para o inferno. Dependendo como que você está reagindo diante da mágoa. Em nome do Senhor Jesus. Tome a decisão. Amém? Então é sentimento? Não. É decisão. Racional. Eu decido liberar perdão. Ou chegar para a pessoa e buscar o perdão. Mas eu decido isso. Mais um. Perdão não é negar ou minimizar o seu sofrimento. Pelo contrário, é eliminar seu sofrimento. Quando você usa verdadeiramente, toma da maneira certa o perdão. E mais um. Perdão é a paz que você aprende a sentir quando você libera. Repetir aqui. Quando faz mal. Perdão é uma atitude que você precisa ter, que essa atitude, por mais amarga que seja, ela produz aquilo que nós esperamos. A gente tem uma vida em abundância. Eu separei aqui alguns textos, que são assim, tem muitos na Bíblia, senão a gente vai ficar a noite inteira falando de texto bíblico. Mas eu separei aqui apenas 3 textos para a gente ler, da importância do perdão relacionado com a nossa espiritualidade. Olha o que diz Mateus capítulo 12. Quando a gente está fazendo a oração do Pai Nosso. Eu costumo dizer, e é verdade que eu vou falar. Se você tem um coração com raiz de amargura e você não libera perdão para quem te fez mal, não ore a oração do Pai Nosso. Pastor, você está privando a gente de orar a oração do Pai Nosso? Não, eu estou cuidando de você. Porque se você ora a oração do Pai Nosso, mas não tem uma vida de perdão, você está trazendo maldição para a sua vida. Vamos ver onde que está. Mateus capítulo 6, verso 12. Diz assim, na parte da oração do Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está na oração do Pai Nosso isso. Que talvez você ora todo dia. Talvez no trabalho onde que você vai, você repete isso, a oração do Pai Nosso. Beleza, só não pode ser uma reza, só sai da sua boca, você não está prestando atenção. Mas se você está orando a oração do Pai Nosso, pega os ensinamentos que tem nessa oração e coloca em prática na tua vida. E olha o que ele está dizendo aqui. Você está pedindo para Deus, saindo da tua boca, e as palavras que saem da sua boca são sementes de bênção ou de maldição.
E você está dizendo com a tua boca, para que a mesma forma como você tem tratado as pessoas que devem alguma coisa para você, você está pedindo para que Deus trate você. Se você não libera o coração, não libera perdão para as pessoas que te ofenderam, as pessoas que têm algum tipo de dívida com você, o que você está falando para Deus? Para Ele não te perdoar. Você já pensou o que seria de mim, o que seria de você sem o perdão de Deus na nossa vida? Só que quando você faz a oração do Pai Nosso, você vive uma vida rancorosa, guardando mágoa, com situações não resolvidas, você está trazendo maldição para a sua vida. Pegou pesado, hein, pastor? É isso a cara de vocês. Mas não sou eu não, irmão. É a Bíblia. É Jesus falando. Daí no 14, ele termina a oração do Pai Nosso e entra o 14. Daí o 14, é como se Jesus não tivesse satisfeito ainda de ter ensinado a oração do Pai Nosso, colocando a importância de tomar um remédio do perdão. E é diário. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O perdão é a mesma coisa, é todo dia. Como ele ainda não estava satisfeito, ele vem e dá mais uma força. Daí ele diz no 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então quando você perdoa, você está permitindo receber a promessa do perdão de Deus sobre a sua vida e sobre as suas faltas. Então às vezes você não está recebendo o perdão de Deus sobre aquilo que você tem cometido, porque você tem um coração endurecido. Você está tendo um peso com as pessoas e está querendo que Deus tenha um outro peso com você. Mas Deus, Ele é justo. Amém? Daí vai mais um. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Olha o que Jesus diz. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoam, para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás nos céus não perdoará os seus pecados. Aqui está explícito, está claro. Não tem como confundir, nem distorcer. É Jesus dizendo com clareza: você quer receber o perdão de Deus sobre os seus pecados? Tenha uma vida de perdão. Perdoa a quem você tem ofendido, os seus devedores. Daí vamos em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Diz assim, ó. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nem a tua oferta ele recebe, se você tem problema com alguma pessoa e você não procurou resolver. Nem a tua oferta, nem o dinheiro. Deus está dizendo, ó, não põe no gasofilaço seu dinheiro. Vai, resolve com a pessoa, depois você vem, traz e coloca. Porque senão, sabe o que vai ser? Só um dinheiro que você deixou aqui. Mas Deus não vai computar a sua fidelidade com relação às suas finanças, por conta de você estar com o coração endurecido com relação ao perdão, com mágoa, com raiz de amargura. Nem o seu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Na Bíblia tem várias pessoas que passaram por circunstâncias e que através dessas circunstâncias que eles viveram, mostra que é possível a gente poder ter uma vida de perdão. Eu poderia usar aqui a gente falar sobre Jesus. O que foi as últimas palavras de Jesus quando ele estava na cruz? Quais são as palavras?
Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos melhorar essa frase? Não é que Jesus não falou bem, é que Jesus falou curta. Vamos esticar essa frase? É a mesma coisa de Jesus estar falando assim, ó. Sabe aquele guarda que fincou essa coroa de espinho na minha cabeça? Perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fez. Sabe aquela pessoa que pegou o chicote e ele dava chicotada nas minhas costas, onde que no final daquele chicote de couro tinha um pedacinho de ferro cortante que cravou nas minhas costas, e quando ele puxou de volta, abriu um rasgo nas minhas costas. Não foi um, foi vários. Perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fez. Sabe aquela pessoa que cuspiu no meu rosto e que falou palavras que não eram verdade sobre mim? Perdoa, porque ele não sabe o que fez. Sabe aquele um que me vestiu e que depois ele tirou as minhas vestes, onde o sangue estava todo já coagulado, e quando ele tirou as vestes, ele arrancou tudo aquilo e a dor foi insuportável? Perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fez. Então olha o nível do perdão de Jesus com relação a tudo aquilo que ele viveu. Mas se eu falar de Jesus, eu sei que o diabo vai assoprar. Vai assoprar para você dizer assim, mas o exemplo que o pastor usou, ele era Deus. Você não é Deus, ele é Deus. Jesus tinha condição e capacidade de viver isso. E a gente esquece que está descrito na palavra, que Jesus, ele se fez homem e deixou de lado a sua divindade. Então as mesmas lutas que nós enfrentamos, Jesus também enfrentou. Mas vamos tirar Jesus, porque o diabo vai falar isso para você. E ele perdeu nessa noite, em nome de Jesus. Ele podia, tem vários, podia falar de José. Foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos queriam matar ele. Se não fosse um irmão se compadecer e falar para jogar ele num buraco, e depois oferecer e vender ele para que a vida dele fosse poupada, e Deus direcionando isso, cuidando de José, ele tinha morrido naquele dia, pelos seus próprios irmãos. Deus usa ele, passa por luta, só luta. A história de José, só luta, só dificuldade. E em cada dificuldade ele via mais Deus com ele. Foi tudo um aprendizado, porque Deus queria colocar ele num lugar onde onde ele permaneceu por muito tempo, sendo o segundo homem de uma nação mais poderosa, que era o Egito da época. E quando chega no momento, fome, Deus usa ele para que ele possa ser canal de bênção, de ter comida, alimento, para aqueles que padeciam fome. Chega diante dele os seus irmãos. Poderia ser um momento de vingança. Podia ser um momento ali que ele pudesse falar assim, agora que vocês estão me procurando, agora vocês vão morrer tudo de fome. Meu pai está vivo, só vou trazer ele para cá. E vocês se viram. Olha o que vocês fizeram comigo. Tiraram eu da oportunidade de poder estar com meu pai, de poder crescer do lado do meu pai, da minha família. Quantas lutas que eu vivi para chegar onde eu estou. Mas não foi essa atitude. A Bíblia diz que ele viu a mão de Deus diante de tudo aquilo. E ele consolou seus irmãos e liberou perdão para eles. E José era de carne como eu e você. Como eu e você. A gente podia falar de Estevão, que era um homem que não negou Jesus. Tinha todas as possibilidades de negar Jesus e de poder ter sua vida poupada. E na hora em que a sentença de morte veio para ele, que ia ser de apedrejamento, ele ia ser apedrejado. E na hora que ele começa a receber as primeiras pedradas, ele ora a Deus e ele tem a mesma postura de Jesus. Ele diz assim, Pai, que não seja computado sobre eles esse pecado.
levando pedrada. Na hora que as pessoas, seus algozes, porque ele professava Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele levando pedrada, e ele fala isso: Senhor, que não seja computado sobre eles esse pecado. E Estevão era de carne como eu e como você. É possível, irmão. Por mais difícil que seja, por mais que muitas vezes você trava o seu coração na tentativa de fazer aquilo que é correto, de liberar o perdão, faça, em nome de Jesus. Se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer viver uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida que o Senhor deseja para cada um de nós, você precisa tomar a decisão do perdão. E o perdão tem um jeito, não é uma palavra, não é um desculpar, é um tratar. E tem algumas coisas que hoje você precisa colocar em prática. Você precisa sair dessa noite aqui com uma decisão de perdoar, em nome de Jesus. E perdoar é você tratar, é você procurar essa pessoa que te fez mal, ou que você fez mal para ela, e você abriu o coração para ela. Você, eu uso a expressão, você vomitar para ela. Porque quando você vomita, você está ruim do estômago. Você vomitou, você continua ruim do estômago? Não, sarou. Você precisa vomitar. Você precisa compartilhar com essa pessoa. Oh, sabe aquele dia? Sabe aquele momento? Sabe aquilo que você me fez? Eu me senti desse jeito. Não é para você trazer culpa para a pessoa, é para você trazer a cura para você. Aonde o objetivo daquela conversa é a restauração e que seja decretado o perdão. Mas você abrir seu coração. Aquele dia eu me senti assim. Você falou aquelas palavras que trouxe mágoa no meu coração, que até hoje eu tenho vivido isso. Eu passei por isso, passei por aquilo, eu vivi isso. Isso dominou minha vida até hoje. Mas eu tomei uma decisão. Que essa dívida que você tinha comigo, você não tem mais. Porque eu estou rasgando ela hoje. Através do perdão. E eu queria liberar perdão para você. Em nome de Jesus. Uma vez eu estava ministrando sobre perdão. E tinha uma mulher. E essa mulher é crente. Ela aceitou o Senhor Jesus, estava inserida num contexto de uma igreja, já há anos, servindo uma igreja, há anos. E ela ouviu essa palavra, sobre o perdão. E ela naquele dia, ela tomou a decisão de tomar um remédio. Que para ela, é um remédio amargo. Mas muito amargo. O pai dela, quando ela era pequena, bem pequenininha, abusou dela sexualmente. E esse abuso gerou uma mágoa e transformou tudo aquilo que Deus sonhou para a vida dela numa desgraça, uma falta de graça. Ela foi crescendo. No dia que aconteceu o abuso, ela era pequenininha, falou para a mãe não acreditou. O pai se calou, dizendo que era invenção dela. E ela saiu por mentirosa e abusada. A confiança que ela tinha na mãe se foi, que era para ser a protetora. O pai, que era para ser o protetor, foi o abusador. E ela cresceu assim, com aquela mágoa no coração. Toda vez que ela olhava para o pai, remetia o pecado dele e o abuso. Ela tinha umas irmãs, que as irmãs casaram. E cada um foi ter sua vida. E ela ficou, porque ela não conseguia se relacionar com ninguém. Porque toda vez que ela ia se relacionar com alguém, ela lembrava do abuso. Quando ela pensava no casamento, e que depois do casamento ia ter uma vida sexual, para ela o sexo é abuso. Por mais que seja por uma pessoa que ela ama. Acabou com a vida dela, da moça. E ela cresceu assim. Os irmãos foram embora, ficou ela, o pai e a mãe. E todo dia ela encontrava o seu algoz. A pessoa que tirou e roubou a paz dela.
Daí ela foi crescendo, a mãe morreu. Daí ela ficou só ela e o pai. Todo dia ela vendo o pai. Ela já começando a ter 40, 50, 60 anos, o pai adoeceu de câncer. E todo dia o pai dela bem de mente, mas com o físico com câncer. E o pai não conseguia mais levantar da cama para tomar banho. Só tinha ela dentro de casa. Quem que tinha que limpar ele? Ela. Ela contou que ela pegava de noite, de tarde, depois do dia de trabalho, e ia limpar ele. E tinha que limpar partes íntimas dele. Ela fazia isso debaixo de choro. E a vontade que ela tinha era pegar o travesseiro e matar ele. Para matar o sofrimento que ela tinha. De todo dia ver e ainda limpar o pai na área daquilo que abusou dela, porque foi sexualmente. Daí um dia ela ouviu essa palavra e ela resolveu eliminar isso da vida dela, porque ela quer ter paz e alegria, porque ela quer ter uma vida abundante. E ela desperdiçou tantos anos da vida dela alimentando isso, e chegou a hora que ela não queria mais. Ela tomou uma decisão de dar um basta nisso. Ela saiu e foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela procurou o pai, estava na cama, e ela foi lá diante do pai dela e disse tudo isso para ele. Pai, você lembra daquele dia? Eu nunca esqueci. Eu tenho aqui na minha mente tudo. As palavras que o Senhor disse, a maneira que o Senhor agiu, a maneira que o Senhor me tocou. E isso marcou minha vida até hoje. E ela em prantos. Isso acabou comigo a possibilidade de ter uma família, de poder casar com alguém e ser feliz. Tudo, me roubou tudo. Mas hoje eu tomei uma decisão. Eu libero perdão para o Senhor. Ela contou depois, no outro dia, ela mandou uma mensagem contando esse testemunho. Ela disse que o pai chorou muito, muito. E o pai, apesar de ter errado, ele se converteu. Ele era um cristão. Só que ele pedia, a oração que ele pedia para Deus é que ela tivesse esse momento. Porque ele não sabia como agir. Porque na cabeça dele ela nem lembrava daquilo, mas era algo que ela precisava receber. E ele não tinha coragem de tocar no assunto com ela. E ele chorando, em prantos, ele disse para ela: filha, me perdoa. Deus ouviu a minha oração. Porque eu não aguentava mais carregar isso. E ela disse que abraçou o pai dela. E foi a primeira vez que ela reconheceu o pai com consciência que aquele homem que estava ali era o pai dela. E ela falou para nós, mandou uma mensagem dizendo que ela nunca tinha acordado num dia que ela lembrava da vida dela como ela tinha acordado naquele dia. Onde tinha um caminhão, uma jamanta, tinha saído das costas dela e ela começou a viver uma vida abundante. Uma vida em paz. Podendo saber que a partir de agora ela ia ter uma vida próspera, abençoada por Deus. Essa é a história de uma pessoa, que talvez é a tua história. Talvez em níveis diferentes. Talvez não foi um abuso, mas talvez foi um abandono. Talvez foi alguma situação que você viveu, talvez gerada pelos teus pais. Talvez gerada por uma pessoa próxima a você. Talvez num fracasso de um relacionamento. Talvez no abandono de um pai ou de uma mãe. Não sei qual é a sua realidade. Mas eu sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer trazer cura para a tua vida. Em nome de Jesus. E eu quero desafiar você, se você deseja nessa noite, em nome de Jesus, tomar desse remédio, que vai te devolver a paz e a alegria, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não deixa que nada possa roubar a tua atenção. Você está no consultório médico, com os olhos fechados. Quem está diante de você é quem pode
trazer cura para a tua vida. E Ele trouxe uma receita de um medicamento. E Ele colocou diante de você esse remédio. A única coisa que Ele não pode fazer é beber o remédio por você. Porque quem tem que fazer isso é você. Não tem jeito. Só que as coisas que vão acontecer depois que você tomar esse remédio, de você não sentir mais essa dor da mágoa, vai mudar completamente a história da sua vida. Eu sei que é difícil, porque cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma situação. Talvez você viveu coisas gigantes que aos olhos humanos é impossível você ter chegado aonde você chegou. Mas o que o médico dos médicos quer nessa noite é te dar aquilo que você busca e às vezes você não tem, mas Ele quer te entregar, de você ter uma vida em paz e alegre, mesmo diante das adversidades, e poder viver verdadeiramente uma vida em abundância. Em nome de Jesus, pede para o Espírito Santo que está aqui neste lugar hoje, para que Ele possa revelar para você quem é essa pessoa. Talvez você já sabe quem é. Talvez estava tão escondido, tão oculto, que você tem até dificuldade para lembrar, porque é como se você tirasse do seu pensamento, da sua mente, um pedaço da tua vida, aonde aconteceu aquilo. Mas hoje o médico dos médicos está aqui, para que Ele possa te devolver a lembrança, mas não para trazer dor para você e você sair daqui sofrendo. Pelo contrário, porque Ele quer tirar verdadeiramente isso da tua vida. Que essa situação que talvez foi gerada, que gerou em você uma mágoa tão grande, o Senhor quer nessa noite trazer a cura e cicatrizar. Não significa que vai ser apagado da sua mente, significa que não vai doer mais. Por mais que você lembre, não vai doer mais. Essa mulher, ela não tirou da mente dela o abuso do pai, mas quando ela lembrava disso agora, não era mais um momento de dor, porque já foi perdoado, já trouxe a cura. Por mais que ela remete, que ela lembra, aquilo já foi resolvido, aquilo não domina mais ela. E agora ela está livre para viver uma vida que Deus sonhou para ela, uma vida em abundância. E é para você também nessa noite, em nome de Jesus. Os olhos fechados. Eu tenho uma pergunta. Você pode sair daqui de dois jeitos. Talvez com a mágoa pesada, com um peso ainda maior diante de tudo aquilo que você ouviu, porque de alguma forma impacta até mesmo na sua vida espiritual, como aqui foi lido na palavra. Ou você pode sair daqui com uma decisão de mudar completamente a história da sua vida através do perdão. Como você vai sair daqui? Em nome de Jesus. Como que você vai sair daqui? Dá o primeiro passo nessa noite. Libera perdão para essa pessoa agora, diante de Deus. E já pede perdão para Deus pelo tempo que você manteve essa pessoa ligada a você através da mágoa. E já coloca no seu coração esse momento de você poder encontrar com essa pessoa e abrir seu coração para ela. Você jogar tudo para fora e no final você dizer para ela: mas eu decido hoje te perdoar. Com os olhos fechados. Eu estava num curso, tinha 28 pastores presentes. Eu já contei aqui, mas vale reforçar, falar de novo. Um pastor disse que ele tinha mudado para Cianorte, porque ele não conseguia ver um amigo dele,
porque esse amigo tinha levantado falso testemunho dele na igreja em que eles começaram. E ele foi expulso da igreja por um falso testemunho. E a vontade que ele tinha é de tirar a vida desse pastor, desse amigo, irmão, que era um pastor também. E ele resolveu abandonar aquela cidade e começar a vida dele em outra cidade, porque só de lembrar e de passar perto da igreja e de lembrar, e se encontrasse com esse pastor, ele ia tirar a vida dele. E chegando aqui, ele foi fazer o curso comigo e a gente ministrou sobre perdão. Daí ele disse assim que ele estava num dia e ele foi no monte para orar. E quando ele chegou no monte para orar, Deus falou muito com ele sobre essa situação. E naquele dia ele liberou perdão para a pessoa diante de Deus. E ele disse que naquele dia foi tirado com a mão a mágoa. E que ele não tinha mais problema com relação a isso. Quando ele disse isso, eu questionei o Espírito Santo no meu interior. Eu disse assim: Senhor, não foi isso que eu aprendi. À luz da tua palavra, não é isso que eu aprendi. Isso é um primeiro processo, mas não acaba aí. Ele tem que procurar essa pessoa. Ele tem que compartilhar o seu sentimento e liberar perdão para ela. Daí eu virei para ele e disse assim: o quanto aquilo que você está falando, na verdade, é uma mentira de Satanás, para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Na hora ele abaixou a cabeça e chorou, que eu nunca vi um homem chorar daquele jeito. Na hora que ele se recuperou do choro, ele levantou e disse para todo mundo que estava naquela sala: era uma mentira. Amanhã mesmo vou pegar meu carro e vou até a cidade. Eu vou me encontrar com ele e vou liberar perdão para ele. Porque a ferida está aqui ainda. Porque a raiz de amargura ainda está em mim. E eu estou lutando todos os dias para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mas hoje eu decido ser curado. Amanhã eu vou fazer isso. Que decisão que você toma? Em nome de Jesus, Deus está batendo no teu coração. Mas a decisão é sua. Só você pode decidir, mais ninguém. A minha oração é que você saia daqui com uma decisão na tua vida. De viver uma vida em abundância. De voltar a ter paz, voltar a ter alegria. E que nada daquilo que alguém fez, ou talvez essa pessoa que você tem que liberar perdão, é você mesmo. Mas que em nome do Senhor Jesus, você saia daqui com o remédio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Não vou. Com os olhos fechados. Não abra seus olhos. Mas eu queria que, em nome de Jesus, num passo de fé, você não vai vir aqui na frente. Mas num passo de fé, para sacramentar uma decisão que você toma, eu queria que você, diante de Deus, você levantasse só uma das suas mãos, como dizendo assim: eu sou uma das pessoas que toma uma decisão nessa noite, para viver o extraordinário de Deus e essa vida abundante. Se você é uma dessas pessoas, todo mundo com o olho fechado, eu queria que você levantasse uma das mãos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fique com a mão levantada, eu só vou orar com você, onde você estiver, em nome de Jesus. Se tem mais alguém, talvez você está lutando para isso, toma essa decisão em nome de Jesus. Ah, não sei como é que vai ser. Eu tenho muita coisa, irmão, que eu fiz porque eu ouvi essa palavra, que eu não sabia e nem força para poder fazer isso. Mas Deus me deu essa força e Ele está te capacitando para isso nessa noite. Ele vai dar, Ele vai fazer. Você faz a sua parte, é aquilo que não compete a você, quem faz é o Senhor. E Ele vai ser a força que você precisa para isso. Então com a mão levantada, em nome de Jesus, quero orar com você. Pai, estão aqui essas pessoas, Pai, que tomaram uma decisão nessa noite. Talvez vivendo uma vida de mágoa, de tristeza, diante de um passado em que elas tentam esquecer,
mas sempre vem à tona. Mas elas não querem mais colocar no esquecimento, elas querem ser curadas. E elas tomam uma decisão nessa noite de fazer aquilo que compete a elas, para que elas possam ver e viver o sobrenatural do Senhor. Por isso agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, dá a capacidade para cada uma delas, de poder liberar perdão para alguém que talvez gerou toda essa mágoa, ou talvez de se perdoar nessa noite, porque o causador foi a própria pessoa. Mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que hoje possa ser marcante na vida de cada pessoa, como um divisor de águas. Que a partir de hoje, tomando a decisão certa, buscando estar com essa pessoa, abrindo o coração para ela e liberando perdão para ela, que ela possa viver, Senhor, o extraordinário do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que talvez levantou as mãos e a pessoa com quem magoou, talvez não vive mais. Pai, que em nome de Jesus, numa oração sincera, que essa pessoa possa falar com o Senhor e entregar essas mágoas nas suas mãos. Em nome de Jesus, faz tua obra por completo, ó Pai, na vida de cada um aqui, e que possamos viver, Senhor, na prática, Senhor, de uma vida de perdão. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus.